Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Essa eleição é contra Trump. Mas o ministro da Defesa já falou que vai abrir os portões, pô. Cara, foi uma piada de péssimo gosto, né? O Múcio, se você conhecer, ele é um cara jocoso, ele faz piada, é um cara engraçado, mas de péssimo gosto, totalmente inoportuna do meu ponto de vista, tá? A realidade é a seguinte, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Ninguém aqui nós temos que ter, deixa eu dizer, ninguém tem condições de enfrentar os Estados Unidos militarmente, o Brasil muito menos. Nós temos uma indústria de defesa precária, nós temos forças armadas mal equipadas, essa é a realidade. E o Lula tem começado a pautar isso, base industrial de defesa, uma coisa que a gente já fez nesse governo, tá? A Vibraz. Você sabe o que é a Vibraz? Indústria Nacional de Produção de Foguetes, agora vai entrar na área de drones, estava falida no governo Bolsonaro. Nós retomamos, no governo Lula teve há 2 semanas lá em São José dos Campos, retomando a planta de fabricação da Vibraz. A base industrial de defesa brasileira tem que ser retomada. Agora... Parabéns pro Farinazzi, ele estende a você. Parabéns a você também. Ele me contou que você entrou diretamente nessa briga, mas eu vi inicialmente uma motivação do Robson Farinazzi sobre isso. E aqui eu faço questão de dizer, tá? Eu não estava no meu radar o tema da Vibraz. Um dia o Farinazzi me procurou. Temos que ser justo com as pessoas e dar a César o que é de César. Farinazzi me procurou, falou, Boulos, a Vibraz. Aí contou a história, falou como estava. Eu era deputado ainda. Recebi o pessoal, os trabalhadores da Vibraz no meu gabinete na Câmara dos Deputados, recebi o Farinazzi, fiz uma audiência pública como deputado, procurei o Múcio, que é ministro da Defesa, procurei a Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia, procurei o Mercadante, presidente do BNDES. Os 3 estavam envolvidos nessa operação. Depois o Alckmin, que ainda estava como ministro de Desenvolvimento e Comércio, trabalhamos com ele, o Wallace lá do MIDIC, conversei com o presidente Lula algumas vezes sobre isso, né? A operação felizmente fluiu, precisava de 300 milhões de reais de um investidor, o governo não podia botar esse dinheiro diretamente, porque a Vibraz tinha muitas dívidas com o governo. Sim. O Exército fez encomendas para a Vibraz, e a Vibraz na época estava falindo, não entregou, tal, tinha dívida. Então o governo não podia botar dinheiro se a empresa tem dívida, por lei. Sim. Então conseguiu-se um consórcio de investidores privados, nacionais, com controle nacional, que pagou o capital de giro que era necessário para as cadeias de produção da Vibraz voltarem a funcionar. As cadeias de produção da Vibraz voltaram a funcionar e o Brasil vai voltar a produzir foguete de ponta, alta tecnologia, drone, que é essencial, cara, para nossa defesa. O que proíbe a estatização da Vibraz? Cara, é muito complexo fazer isso, porque parece que é prioridade nacional. É prioridade nacional você ter uma base industrial de defesa forte, efetiva, né? Eu acho que uma parte dessas empresas de ponta tem que ter controle estatal. Eu sou dessa defesa, uma parte tem. Se esse cara que era dono da Vibraz quebrar de novo, se ele fizer ouro de novo com dinheiro... Tem que ter. No mínimo, o Estado tem que ter formas de controle. Presença olha ali, a China. Né? Sim. A China que é um exemplo, né? Todos os setores estratégicos são setores ou 100% estatais, ou com formas de controle estatal. Por exemplo, uma ação Golden Share, quer dizer, do Estado poder ser um controlador da empresa, mesmo que a empresa não seja 100% estatal, que é a economia mista chinesa. Então, eu sou defensor de que em setores estratégicos, ainda mais na situação geopolítica que nós estamos, de um mundo em transe, de uma situação crítica, em que nós precisamos nos defender, e setores estratégicos eu não estou falando só área militar, não. Soberania digital, guerra cibernética. E o processamento e armazenamento dos nossos dados no Brasil, data centers, nuvem brasileira. O Lula teve essa semana lá no no Rio Grande do Norte, ontem, anunciando já o investimento do próximo supercomputador. Nós temos Santos Dumont lá no Rio de Janeiro. O Brasil precisa ter supercomputadores que façam um processamento de dados aqui, porque sabe onde os nossos dados estão? Os dados aqui do Três Irmãos, os dados de toda a nuvem brasileira, onde eles são processados? Nos Estados Unidos, pelas Big Techs. Nós estamos totalmente reféns. Hoje a gente depende, do celular aqui, a gente depende do GPS. Se os Estados Unidos apertar um botão, acabou o GPS no Brasil. O Cleiton mandou um superchat aqui de R$5, eu acabei de confirmar aqui, é verdade, inclusive, aproveito pra gente falar sobre isso, a JBS acabou de adquirir 100% da Vibraz, né? Cara, é impressionante como que a JBS se dá bem no governo Lula, né, ô Boulos? Por quê? Me explica isso. Por que esses caras ficam tão fortes no governo? Cara, uma empresa nacional... E aqui não vou entrar no mérito se é a JBS ou qualquer outra. Uma empresa nacional controlar uma área estratégica nacional é melhor do que uma empresa americana
australiana, europeia, chinesa, controlar uma área estratégica nacional. No governo Bolsonaro foi privatizada a Eletrobras. Você sabe quem comprou a maior parte das linhas de transmissão do setor elétrico brasileiro? Não há nada mais básico na logística e infraestrutura do país do que transmissão elétrica. Você pode apagar um país. Quem comprou foram empresas chinesas. Esse é o fato, né? Eu não defendo, não acho que... É porque o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é uma bosta, né? Agora é o governo Lula, pô. Então, isso que eu ia falar. É porque, assim, a gente acabou de falar que o setor é fundamental, é essencial. Você acabou de falar aqui, né? Que o Estado precisa dessa estatal a vibrar, assim. A gente precisa estar próximo no controle. E aí você pega a JBS, os caras que já são dono... Pô, os caras são dono do Brasil, velho. Os caras é dono de frigorífico, é dono de o que virou energia, a Odebrecht. A Odebrecht foi substituída pela JBS. Quem faz as construções, os caras virou dono do país. É isso, é foda. Assim. Eu vou te dizer uma coisa, Rodrigão. Porque assim, se fosse um brasileiro que você percebesse nele, talvez um sentimento que você tem de nacionalismo, de soberania do país acima de qualquer coisa, não é. Tanto é que quando a gente precisa de alguma coisa dos Estados Unidos, quem vai lá negociar pra gente hoje é eles. Empresário. Sabe, eles estão muito mais próximos do governo de lá do que daqui. Empresário, qualquer que seja ele, lamentavelmente, sobretudo a elite brasileira, tem zero de projeto nacional e sentimento nacional. Ele quer lucro a curto prazo acima de tudo. Essa é a realidade, certo? Só que nós vivemos numa nação e num sistema que é capitalista. Aí a gente fala, porra, mas a China conseguiu estatizar tudo. Pois é, a China fez uma revolução em 1949. O Mao Tse Tung fez a longa marcha, né? Fez uma revolução, conseguiu estatizar o conjunto da economia, e a China tem essa situação. Eu sou um defensor de controle estatal dos setores estratégicos, né? Agora, entre eu defender uma coisa e um governo de coalizão ter força e condições para fazer, existe um abismo no meio do caminho. Pessoal, na Amazon vocês encontram, além de drones com câmera, etc., vocês encontram uma bibliografia muito boa sobre o assunto, com destaque para esse aqui, drones, né, guia das aeronaves não tripuladas, drones wars, né, o guia profissional de drones também, enfim, a coletânea de publicações e mesmo de drones que tem na Amazon é fantástica, tem para todos os gostos ali. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. A Amazon aceita cartão de crédito, boleto, ela parcela, enfim, faz qualquer negócio e a entrega é segura e bastante rápida.